Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã de domingo, 31 de maio de 2026, onde o Senhor nos dá essa oportunidade de podermos, glorificar, adorar o seu nome, ser gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele irá fazer, porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Assim como Ele operou no passado, Ele tem operado nos nossos dias. Basta nós darmos lugar ao Espírito Santo de Deus, deixarmos a palavra de Deus fluir em nosso coração e os milagres acontecem, a operação divina acontece. E a sua palavra nos diz assim, que onde estiver duas ou três reunidas no seu nome, aí o Senhor se faz presente. E hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade à leitura, da palavra de Deus que se encontra em Romanos. Nós estamos hoje no capítulo 7 de Romanos, onde Deus colocou em nossos corações para que nós estivéssemos, lendo a palavra de Deus. E como Romanos, irmãos, os capítulos dele são capítulos pequenos, Então nós estaremos lendo e o Senhor estará ministrando em nosso coração. Tem alguns momentos que Deus irá, colocar uma ministração e eu estarei deixando aqui. Tem outros momentos que nós estaremos apenas lendo a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus é quem vai falar aos nossos corações e estaremos orando, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecendo pela palavra, agradecendo pela presença do Senhor. Porque sem a presença dele nada somos, nada podemos fazer, agradecendo pela sua infinita graça, que são a causa de nós estarmos aqui, pelas suas misericórdias, pela sua fidelidade. O nosso Deus, ele é fiel em todo o tempo. Então vamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que ele tem feito e por tudo aquilo que ele irá fazer. E vamos, agradecer a Deus por essa palavra que é viva, eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então aqui, irmão, Deus está nos dando essa oportunidade de nós estarmos, lendo a palavra e refletir um pouco sobre ela, que nós venhamos ler, reler de novo, pedir ao Espírito Santo que abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo quer de nós. Não é uma simples leitura, mas é o Espírito Santo nos convencendo, é o Espírito Santo nos habilitando, é o Espírito Santo, limpando a nossa mente, limpando a nossa alma, limpando o nosso corpo através da leitura da palavra de Deus. Então aqui está, irmãos, Romanos capítulo 7, que nos diz assim, domínio da lei. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, esta ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. É casamento, viu, irmãos? Falando aqui de casamento. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando andávamos na carne, as paixões dos pecados, que não são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Então, antes de nós aceitarmos Jesus, antes de nós termos o Espírito Santo de Deus, todo fruto que o nosso corpo produzia, que a nossa mente produzia, era frutos para a morte. Era frutos para a morte e morte, a separação do homem de Deus. A separação do homem, para que ele não chegasse aos céus. Mas quando nós recebemos Jesus, confessamos Jesus como nosso Salvador, recebemos o Espírito Santo de Deus, os nossos membros são transformados, os nossos membros são para frutificar para a obra do Senhor, os nossos membros são para dar frutos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que outras vidas venham a ser salvas, através do nosso testemunho, através da nossa fala, através da nossa
oração. Então, quando nós recebemos Jesus, nós passamos a frutificar para o reino de Deus. São frutos para a vida e vida eterna, porque a palavra de Deus diz, né, que Jesus Cristo ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, nós temos essa vida aqui na terra, né, uma vida cheia de paz, uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida, né, na presença do Senhor. E quando nós partimos também, nós partimos para a vida eterna com Cristo Jesus, onde ali não haverá choro, ali não haverá enfermidade, ali não haverá morte, ali só haverá glória a Deus e aleluia para todo sempre. Então, quando nós aceitamos Jesus, né, nós saímos debaixo do pecado, debaixo da escravidão e passamos para a maravilhosa luz, para o reino de Deus, para frutificar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, eu vou ler de novo o versículo 5, porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado. Então, antes de nós aceitarmos Jesus, nós vivíamos pela carne, nós vivíamos pelos prazeres deste mundo, né? O nosso corpo estava escravizado. E quanto mais, né, fazíamos, mais o nosso corpo queria, mais o nosso corpo pedia. Nós estávamos escravizados às paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas quando nós recebemos Jesus, nós saímos da escravidão e passamos para a maravilhosa luz, saímos da escravidão, saímos das trevas, saímos da podridão. O Senhor nos tirou lá do lamaçal, nos tirou lá daquela podridão, lá daquela sujeira, lá daquela angústia, né, que o corpo vivia. Irmãos, a angústia era tanta que procurava prazeres na carne, e cada prazer que a carne, né, se alimentava para a própria destruição, se alimentava para a morte. Mas louvado seja o nome que Jesus Cristo foi ali na cruz para nos dar vida e vida em abundância. E louvemos a Deus, porque a palavra de Deus ela tem sido pregada, a palavra de Deus tem sido ministrada nos quatro cantos deste mundo. Né? São nos rádios, nas televisões, né? Em telas de celulares, tem homens e mulheres de Deus pregando a salvação, pregando a ressurreição. Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou, ele morreu, ele deu a sua vida por nós, ele derramou seu sangue para nos purificar de todo pecado, ele perdoou os nossos pecados e ele continua perdoando os nossos pecados, porque ele vive e reina para todo sempre. O nosso Deus, ele está vivo, o nosso Jesus, ele está vivo, e quando nós invocamos a sua presença, quando nós invocamos o seu nome, ele está pronto para se manifestar na nossa vida e no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, ó, o versículo 6 diz assim: mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Quando nós recebemos Jesus, o Senhor Jesus nos fez nova criatura, filhos de Deus, né? Mentes renovadas, mentes limpas, coração limpo, purificado, tudo se tornou novo, tudo se tornou, né, novo, né? Deixamos aquela velha criatura, aquele velho homem, aqueles maus desejos, velhos pensamentos, e o Espírito Santo fez tudo novo na nossa vida, né? E não na velhice da letra. Que diremos, pois? E a lei do pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei do Senhor, ela é perfeita, o mandamento do Senhor é perfeito e é bom e traz edificação para a nossa vida. O mandamento do Senhor, a lei do Senhor, a palavra do Senhor traz algo novo para a nossa vida, traz transformação, traz libertação, traz renovo, traz renúncia. Que nós precisamos renunciar ao pecado. E como que nós vamos renunciar ao pecado se nós não lermos a palavra, se nós não meditarmos na palavra? E quando nós estamos lendo a palavra, meditando na palavra, é o próprio Deus falando conosco e o Espírito Santo testificando conosco.
É o Espírito Santo nos convencendo. Então nós precisamos dar lugar, ler a palavra e dar lugar ao Espírito Santo de Deus para que nós venhamos ser convencidos por Ele das nossas injustiças, dos nossos pecados, e para que nós sejamos convencidos que a lei do Senhor, ela é santa, ela é pura e ela é boa para a nossa vida. E tudo aquilo, irmãos, que Deus deixou neste mundo é bom para nós. Deus, ele não fez nada que iria nos prejudicar. Deus não fez nada que ia nos entristecer. Então, quando nós vemos as pessoas entristecidas, aborrecidas, querendo tirar vida, querendo tirar sua própria vida, ou tirando a vida do seu próximo, é o quê? Não é Deus, é o inimigo da alma da pessoa que está ali por detrás daquela ação, que está ali por detrás daquele movimento, que está ali por detrás daquele pensamento. Porque a lei do Senhor, ela é perfeita e é boa. Então, tudo que Deus fez para o ser humano é bom, edifica, transforma. Mas o inimigo, invejoso que é, ele quis fazer algo. Então, ele fez algo para contender com Deus. E todo aquele que contende com Deus, irmãos, não tem boa perspectiva de vida. Todo aquele que contende com Deus cai por terra. E o inimigo de nossas almas é porque ele já é derrotado. Porque todas as vezes que nós clamamos o nome do Senhor Jesus Cristo, ele é derrotado, ele cai por terra e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, tudo que Deus fez para nós, ela é pura, é verdadeira. Diz aqui, ó, e assim é a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Então, tudo que Deus fez para o ser humano é bom, é justo e é perfeito. Deus não fez nada para prejudicar quem quer que seja na face da terra. Até porque a palavra de Deus diz, né, que ele não faz acepção de pessoas. Então, Deus, ele abençoa todos os moradores da face da terra. Só que naquele dia, irmãos, vai haver aquele momento. Quem recebeu Jesus, quem aceitou a lei, o mandamento de Deus, esse será bem-vindo, bendito de meu Pai. Mas aquele que ouviu, não aceitou, rejeitou, este será rejeitado também naquele dia e vai haver aquela palavra, apartai-vos de mim. Então Deus está dando a oportunidade de todos receberem Jesus, receberem a palavra, receberem Jesus, receber o Espírito Santo de Deus para que a morada, né, ela seja garantida. A nossa morada já está preparada. A minha morada, a minha casa, a sua morada já está preparada. Agora nós temos que lutar por ela, nós temos que trabalhar por ela, manter ela. Para que nós não venhamos perder a nossa morada junto com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o 13 diz assim, logo tornou-se-me o bem em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas que aborreço isso faço. Você vê, irmãos, que é uma luta, né? A carne contra o espírito contra a carne. Muitas das vezes nós não queremos fazer, nós não queremos falar, nós não queremos ir, e é aquela luta, né? Mas por isso nós temos, irmãos, que estar sempre buscando a presença do Senhor, em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos convence, pedindo a Deus que nos fortalece, pedindo a Deus que nos dá entendimento, nos dá sabedoria, pedindo a Deus que guie os nossos passos, guie a nossa vida, né? E para nós não ficarmos nessa peleja, nós não ficarmos nessa contenda, né? Porque aqui ele diz, ó, porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então, aquilo, irmãos, que muitas das vezes fazemos e que aborrece ao Espírito Santo de Deus, aborrece a lei de Deus, muitas das vezes é algo que está assim, sobrenatural, no mundo espiritual. E aquilo, irmãos, é uma luta constante, né? A carne contra o espírito contra a carne, e ali, mas quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós nos
revestimos da palavra de Deus, nos revestimos do poder de Deus, nós vencemos essas tentações, nós vencemos essas lutas e o Senhor nos dá vitória, né? O Senhor nos faz forte quando nós buscamos. Então, irmãos, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Nós temos que nos refugiar no Senhor, nós temos que buscar a nossa fortaleza no Senhor, nós temos que buscar conselho do Senhor. E o conselho do Senhor, o conselho do Espírito Santo de Deus, ele é verdadeiro. O conselho do Espírito Santo de Deus, ele não traz confusão alguma, mas muito pelo contrário, ele traz a libertação da nossa alma, da nossa mente e do nosso espírito. E Paulo continua falando: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha só, irmão, a luta que é, né, o pecado na vida do ser humano. Né? É uma luta constante, é dia e noite, acordado, dormindo, andando, lendo, meditando, que vê uma luta constante quando nós estamos em oração, quando nós estamos em consagração. É uma luta constante, mas o Senhor nos dá vitória, porque a sua palavra diz que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha só o que Paulo estava confessando. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha só a luta que ele estava passando. E essa mesma luta que Paulo passou, nós também passamos por ela. Nós não podemos ser, irmãos, ignorantes e dizer que nós somos diferentes, não. Nós somos de carne e osso, mas nós temos a presença do Espírito Santo de Deus que nos convence, que nos dá força, que nos dá graça. E se porventura caiu em contradição, se porventura caiu no pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados, desde que haja confissão. Paulo aqui estava confessando, Paulo aqui estava declarando, e essa declaração chegou até nós. Para quê? Para que nós também não caímos nessa mesma situação, para que nós não permanecemos nessa mesma situação. E se tem alguém nessa situação, o Senhor é poderoso para perdoar, o Senhor é poderoso para levantar, o Senhor é poderoso para renovar, para restaurar. E o Senhor, ele é o mesmo ontem, mesmo hoje e o mesmo eternamente. E aqui ele diz, né? Mas não consigo realizar o bem. O 19 diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, porque quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha só a luta, né? Quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aqui encerramos, né, a leitura de Romanos capítulo 7. Se Deus nos der a oportunidade, no próximo vídeo estaremos lendo Romanos capítulo 8. E que você possa, né, aqui, irmãos, é um incentivo para nós estarmos lendo e meditando na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, o 22 e o 23 diz assim, ó: a batalha. Quem é filho de Deus, mesmo que seja batizado com o Espírito Santo, diariamente trava uma luta pessoal. A sua natureza espiritual é regenerada e anseia por atender à voz divina. Porém, a sua natureza humana o impede para o pecado. Portanto, essa batalha entre o homem interior, simbolizando pela carne, e o homem exterior, simbolizando pela carne, e o homem interior, representado pela consciência, ocorrerá até o último instante da vida. Enquanto a carne impulsiona a revidar, julgar, desprezar e agir conforme as emoções, o espírito incentiva a perdoar, amar, relevar, reagir com fé diante das adversidades. Aquele a quem a pessoa mais se sujeitar
e se alimentar é o que irá prevalecer nesta guerra. Então que nós venhamos nos alimentar da palavra de Deus e sujeitar os mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz, né, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Então nós temos que sujeitar, obedecer a lei de Deus, obedecer a lei do Espírito Santo de Deus e rejeitar o inimigo de nossas almas, rejeitar, né, as ofertas que Satanás coloca diante de nós. Quando nós fazemos isso, nós estamos vencendo a nossa própria carne e o Senhor Jesus nos dá vitória, né? Então prevalece aquele que alimenta. Então nós temos que alimentar a nossa mente, alimentar o nosso corpo, alimentar a nossa alma, alimentar os nossos olhos, a nossa visão, seja todo o nosso corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, precisa estar alimentado da palavra de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que possa, né, prevalecer a vontade de Deus na nossa vida, nessa guerra, nessa batalha espiritual. Amém? Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos pelo teu Espírito Santo, te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja, pela vida de cada um dos teus servos. Te agradecemos por essa leitura, que o teu Espírito Santo continue falando profundamente em nossos corações neste dia, através desta palavra. Nos ajuda, ó Deus, a fazer a tua vontade, nos ajuda, ó Deus, a obedecer a tua palavra. Quando nós estamos obedecendo a tua palavra, nós estamos sendo fortalecidos, nós estamos sendo libertos, e nos ajuda, ó Deus, nesta luta, nesta batalha, meu Deus e meu Pai, carne contra o Espírito contra a carne, mas, meu Deus, o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, para que nós possamos vencer, ó Deus, os nossos próprios desejos, os nossos próprios sentimentos e fazer a vontade do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pensamento, palavra por obra, nos cobre com o teu manto sagrado, guarda, meu Deus, a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda, meu Deus, a planta de nossos pés, aonde nós estivermos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, que o teu olhar esteja sobre nós, nos guardando, nos protegendo, ó Deus, e nos abençoando. Senhor, dê saúde àquele que está enfermo, levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco, aquele que está sem nenhum vigor, que ele possa sentir, Senhor, o renovo e a restauração neste dia. Senhor, perdoa os pecados, pensamento, palavra, por obra, dai vitória, meu Deus, toda a tua igreja, dai vitória, meu Deus, esta família, dai vitória, meu Deus, este irmão, esta irmã, guarda, meu Deus, este teu servo, essa tua serva, visita, meu Deus, o leito de dor, visita, meu Deus, o leito de enfermidade, sarando, meu Deus, as feridas, sarando, meu Deus, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, toda a opressão, toda a depressão, tirando, meu Deus, a angústia, tirando, meu Deus, a tristeza, e que a alegria do teu Espírito Santo, Deus, possa fazer presente na nossa vida hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Aqui encerramos mais uma leitura, né, de Romanos capítulo 7, e que você possa meditar e que você tenha um domingo abençoado por Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém?